de previsão e classificação de tendência em cima disso. A gente começou a brincar alguma coisinha aqui em VBA, os dois falando, só que isso não vai vingar. Precisamos de pessoas da área de computação para tocar um negócio. E aí a gente lá atrás, eu e o Paulo, nós somos formados aqui no DCC, eu depois fiz o mestrado aqui também, ele fez na PUC-Rio. Mas lá durante a graduação ainda a gente, não, esses caras são malucos, bolsa de valores, tenho nem ideia do que é isso, não entendo nada, eu ouço no Jornal Nacional o cara falando que o Ibov subiu, não tenho nem ideia do que significa isso aí. Então, mas aí a gente falou, não, lê essa apostila aqui. A gente foi vendo muita matemática ali, a gente sempre gostou muito, parte de computação, alguns desafios que a gente já foi vendo. A gente falou, beleza, vamos tocar alguma coisa. O Matheus ele era estagiário de uma empresa de consultoria aqui de Belo Horizonte, desenvolvimento de mercados e produtos, DMP que chama. E lá eles resolveram, vamos criar uma startup, isso em 2008, para desenvolver soluções para investidores da Bolsa de Valores. E aí eles chamaram a gente com a ideia inicialmente de desenvolver um sistema de simulação que permitisse qualquer pessoa testar quanto que uma certa estratégia de investimento, uma estratégia de investimento nada mais é do que um conjunto de regras bem objetivas que podem ser traduzidas em um programa de computador para operar de forma automática na bolsa. E aí a gente lá atrás falou, queremos desenvolver um sistema de backtesting, que é isso, simular no passado o retorno, o risco, várias métricas de desempenho de estratégias e encaramos esse desafio aí, começando isso lá atrás, em 2008, quando surgiu a primeira startup nossa, S2. Então, de 2008 a 2010, foi um período em que a gente era muito, no caso eu e o Paulo, partial time no negócio. Então, a gente estudava aqui na graduação inicialmente, depois mestrado, não conseguia dedicar full time para o negócio. E no início de 2011, foi quando o Paulo terminou o mestrado dele lá na PUC, voltou para a UFMG, voltou para aqui para BH, eu estava terminando meu mestrado, e aí a gente falou, olha, na S2, apesar do objetivo inicial ter sido desenvolver sistemas de simulação para a Bolsa e entregar isso para o investidor brasileiro, em pesquisas de mercado que a gente fez, a gente viu que ninguém nem tinha ideia do que era isso aqui no Brasil. A gente conseguia resolver um problema muito mais simples. Era informar para o investidor quanto ele já ganhou ou perdeu na Bolsa. Isso já seria algo que até então não existia no mercado brasileiro, num histórico mais amplo. Então foi uma pesquisa que a gente fez bem extensa, inclusive uma pesquisa qualitativa que a gente fez entrevistando mais de 100 investidores, entrevista grande mesmo, de sentar do lado do cara mais de uma hora, questionário gigante, perguntando o que ele queria, e a gente viu que o que a gente achava que eles queriam, na verdade ninguém queria. E aí a gente lá atrás foi desenvolver, dentro da S2, outros produtos que o investidor queria. Dois em especial. Um sistema para geração automática de imposto de renda para a Bolsa. Então, a gente fez durante esse período um sistema integrado ao Sinacor, que é o banco de dados unificado da Bolsa. De qualquer operação que qualquer investidor faz, entra nesse banco, você consegue ler ela para o seu sistema e gerar a DARF do imposto de renda automático. E a gente fez uma interface para gestão de portfólio de um cliente, para ele ver o que está acontecendo na carteira dele. Cotização de carteira, comecei com uma carteira valendo R$1.000, o retorno foi assim durante esse tempo, está superando tanto o CDI, o Ibovespa, e mais ficamos nesses dois produtos durante esse tempo. Era uma coisa assim que a gente ganhou um pouquinho de mercado, mas não dava tesão nenhum para a gente trabalhar nisso perto do que a gente queria trabalhar lá atrás. Digamos assim, o mercado ditou de 2008 até 2011 para que rumo a gente deveria ir, porque o que a gente queria fazer a gente não viu possibilidade de tração. E quando o Paulo voltou do mestrado, a gente estava nessa pegada de beleza, estamos fazendo isso aqui, mas não é o que a gente quer. Vamos voltar a olhar para o que a gente tinha de conhecimento em otimização, machine learning e o tanto que a gente já tinha aprendido de bolsa. E vamos focar exclusivamente para desenvolver robôs para investir de forma automática na bolsa. Foi quando abriu o edital aqui da Inova, abril de 2011. A Inova é a incubadora de empresas aqui da UFMG. A gente se inscreveu, passou e nos instalamos lá
durante um período. Então, esse primeiro ano de empresa, que foi quando a gente fundou a SmartBot em si, a S2 continuou rodando. Mas eu e o Paulo, dedicados na SmartBot, o Matheus e o Gabriel, focados na S2. A gente tinha, então, nesse primeiro ano nosso de empresa, esse objetivo: desenvolver robôs, como sabíamos, sobre a área de trading, otimização, machine learning, e como a gente pensava em ganhar dinheiro, em entrar no mercado com isso. A gente tinha muitas e muitas e muitas ideias. E isso não necessariamente é bom. Por quê? Vocês vão ver à medida que eu vou passando aqui por mudanças dos nossos objetivos. E essa pergunta eu mantive aqui ano após ano. Vocês vão ver que muita coisa mudou. E quando eu falo que não necessariamente é bom, é que se a gente tem muitas possibilidades e a gente passou durante muito tempo abrindo o leque para isso pode ser interessante, talvez dê certo na vida, vamos tentar, talvez dê certo um dia, vamos tentar, é muita perda de foco. Então a gente demorou muito para conseguir aprender isso, foi apanhando mesmo, e nessas 1 milhão de ideias que seriam, vamos... Desculpa beleza? o atraso, gente, mas meu avião agarrou em São Paulo, não consegui chegar agora. Tranquilo? Acho que dava pra pegar pelo menos o finalzinho, foi mal aí. Nós acabamos de... Vocês já estão gravando aí? Uma das ideias, olha, se eu tenho robôs que dão dinheiro, coloco para gerir recurso próprio. Recurso próprio a gente não tinha, né? Nem tem. Mas recurso próprio poderia ser: a gente monta um fundo e gere ele ganhando taxa de administração, a gente vende a inteligência dos robôs para grandes assets e gestoras de recurso e ganha um percentual na taxa de performance disso. A gente tinha vamos listar aí pelo menos umas 5 maneiras que a gente acreditava ver potencial mesmo de ganhar dinheiro, de construir um negócio em cima disso. Isso foi lá em 2011. Problema: a gente foi desenvolver nossos robozinhos. O primeiro robô que a gente conseguiu realmente ter alguma coisa operando na bolsa, eu não poderia chamar ele de um sistema 100% automático, porque o melhor que a gente conseguiu lá atrás foi fazer mouse e teclado mexer sozinho na tela de uma interface tipo um home broker. Não sei quem não investe em bolsa, home broker é um site que as corretoras oferecem para você comprar e vender ações no seu próprio computador. E a gente fez isso. Obviamente isso não funciona em escala. A gente deixou um robozinho operando, mexendo mouse e teclado, mas isso não funciona. E por que a gente fez isso? Porque qualquer plataforma que a gente estudou na época para desenvolver robôs, que precisa basicamente de 2 partes, que não são construídas por nós. Uma é, de alguma forma, receber em real time os trades da bolsa. Hoje a gente tem algo próximo de 3 milhões de negócios por dia, entre 9 da manhã e 18 da manhã. Então a gente estudou várias plataformas, várias possibilidades, protótipos em várias, e para colocar em produção qualquer coisa, o nosso custo no Brasil para o mercado de varejo, plataformas para desenvolvimento de robôs, custariam da ordem aí de 50 pau por mês para começar a brincar. As 2 partes importantes são receber em real time da bolsa todos os negócios que acontecem. Hoje a gente tem uma média de 3 milhões de negócios por dia, e ser capaz de, a parte do meio, dá para fazer tudo por conta, a inteligência em si, usando os algoritmos que forem, mas tem alguma maneira de você enviar as ordens para a bolsa. Se a bolsa brasileira tivesse uma API para a gente fazer isso, tudo lindo, maravilhoso. Não existe até hoje. Os protocolos em que se é possível comunicar com a bolsa são muito mais engessados do que se espera de algo desse tipo, e a gente resolveu seguir um caminho diferente, que foi: já que não existe plataforma para a gente desenvolver nossos robôs, vamos desenvolver a plataforma. E aí foi o que ditou o nosso boom em 2012. Criar uma plataforma para que pudéssemos desenvolver e operar com nossos próprios robôs. Durante o ano de 2012, seguimos essa linha. Vocês vão ver, diferente de muitos cases de startups que vocês ouvem por aí, o nosso foi muito demorado para criar alguma coisa. Vocês vão entender alguns motivos disso daqui a pouco. Mas o mercado em que a gente está, principalmente, é um deles. E vários erros, até acertos, muito aprendizado que a gente levou nesses anos aí,
também contribuiu para esse tempo. Aqui tem, ó. Vamos olhar aqui primeiro. Então, nessa ideia de criar plataforma para que a gente possa desenvolver robô, começaram a surgir algumas novas ideias de monetização, como ganhar dinheiro com isso. A gente tinha nessa época muito mais possibilidades, achava que teria muito mais jeito de ganhar dinheiro do que a gente tinha no ano anterior, já tínhamos apanhado bastante, já desenvolvido bastante. E o problema que a gente encontrou nesse momento foi que desenvolver uma plataforma dessas, vocês devem imaginar, é algo muito crítico e custoso para que dois caras, na época até então era só eu e o Paulo, conseguissem fazer isso. Em 2012 eu estava terminando meu mestrado, o Paulo já estava full time. Mas a gente viu que era chão, chão e chão, ia demorar muito tempo. Mas continuamos guerreiros lá no desenvolvimento dessa plataforma para que os nossos robôs, as nossas ideias de inteligência para a bolsa pudessem chegar até o mercado. E aí, em 2013, a gente bateu um recorde de empresa que ficou mais tempo incubada na Inova, isso é verdade. Lá eles te expulsam hoje com, sei lá, hoje, na nossa época eram 2 anos, a gente acabou ficando 3, mas hoje acho que está até menos. Em 2013, nosso último ano de incubadora, a gente viu que não era só a gente que queria desenvolver robô para a bolsa. A gente era muito inserido nesse mundo que a gente está aqui hoje. Programadores, estudantes de computação, e a gente conversava com um aqui, um ali, e achava, olha, todo mundo que eu converso acharia, fala que teria interesse se tivesse uma plataforma para a bolsa, ia construir uns robozinhos lá para ficar operando e gostar de entender de robô, ia gostar de estudar sobre bolsa e desenvolver robôs. E falou, pera lá. Então será que a gente achou uma primeira maneira de realmente monetizar o que a gente está tentando aí nesses 2 últimos anos? Como? Vendendo a plataforma para que qualquer um possa desenvolver robôs para a bolsa. Foi esse o objetivo nosso lá em 2013. Lançamos uma API com tudo que a gente sempre sonhou em existir no mercado para quem quer desenvolver robô em bolsa. E para nossa grata surpresa, não existe cara que quer fazer isso no Brasil. Quant é o cara que tem conhecimento de mercado, tem conhecimento de desenvolvimento, programação, e que quer não só programação, as áreas por trás que são necessárias para se desenvolver o grupo da bolsa. Parte de inteligência computacional, otimização, algumas outras áreas correlatas aí. E a gente viu que é muito raro no Brasil você ter algo desse tipo, e aí, principalmente por quê? Porque no Brasil, se existisse um universo de investidores gigante que fosse consumir isso, beleza, existe um potencial mercado lá, vai usar meus robôs, é uma maneira de eu ganhar dinheiro. Estou pensando agora na visão de por exemplo, um aluno de computação, tendo uma API dessa para ele poder fazer o que ele quiser. Vou desenvolver robôs, mas quem que vai usar esse robô? O Brasil tem aí hoje 600 mil investidores na bolsa só, isso é ridículo perto de países com economia próxima da nossa, ridículo. Se pegar aqui, a gente tem, sei lá, são 200 milhões de habitantes mais ou menos, mas vamos pegar 100 milhões economicamente ativos, não sei, por aí. Você ter 600 mil na bolsa, isso não significa absolutamente nada. Lá no 0,3% da população. Né? Se for dos 100 milhões, sim. Em cima dos 200, 0,3%. Você tem nos Estados Unidos 50% da população americana, da população total, tem investimento em bolsa de valores. Então, o mercado para o desenvolvedor, até aqui o que a gente tinha feito? Ralado igual 2 condenados e chegado num produto espetacular pra gente, mas que ninguém mais queria usar. A gente fala assim, a gente falou, olha, se a gente bombar nesse 1 ano de operação destruindo, a gente vai chegar no final do ano com 50 programadores usando a gente
esse 50, se eu conseguir cobrar muito dele, eu vou cobrar o quê? O cara para querer me pagar muito. Um estudante, por exemplo, se a gente fosse focar 100 conto por mês, 200 estourando, não sei. Mas ele falou, ó, pode dar certo o que for, não vamos conseguir chegar muito longe nisso. Então a gente tinha um produto dos nossos sonhos, tudo que a gente sempre sonhou que existisse, a gente tinha construído. Agora tem uma maneira aqui que em 5 minutos a gente faz um voo para a bolsa. A gente pensou em lançar na Campus Party em janeiro de 2014, o primeiro campeonato de robôs de investimento aqui no Brasil. Graças a Deus, o patrocínio da XP. A gente pediu a XP faltando uma semana, eles aprontaram uma correria danada, aprovaram 50 mil e a gente precisava de 80 mil para executar. E aí a gente não executou, ia passar uma vergonha danada, porque a gente também, falando aí do caminho, como eram poucos usuários, a gente sentiu, depois que o pessoal foi usando essa API também, que ainda assim faltava muita coisa para o dev poder utilizar a gente da forma de uma forma mais fluida. E essa questão do mercado, você pega lá nos Estados Unidos, quem tiver interesse, procura aí, Quantopian, Quant-O-P-I-A-N, Quantopian. É um site dedicado exclusivamente para devs, em que ele tem uma IDE online, em Python, que você já programa robôs prontos e integrados com a bolsa lá no site mesmo, no Quantopian. Eles têm hoje uma comunidade de dezenas de milhares de desenvolvedores, no mundo todo. Aqui no Brasil, se tiver uns 15 caras que estão lá nesse Quantopian, é muito. Então o que a gente viu? Olha, beleza, tem um produto aqui que a gente acha que é o que a gente sempre quis, não vemos maneira de ganhar dinheiro, mas como isso começou a existir, começou a aparecer uma demanda orgânica do mercado por outra coisa relacionada ao que a gente fazia, tecnologia mesmo. Porém, a gente começou a receber muito investidor que não tem nem ideia que quer programar, não tem nem ideia, nem quer aprender, não tem interesse nenhum, mas ele quer ter na conta dele um robô operando. Um robô, para quem está totalmente fora do mundo de investimento, nada mais é do que um programa que vai ficar analisando o mercado em tempo real, tomando decisões, operando conforme as regras, de forma 100% automática, fazendo controle de risco, gestão de capital e tudo que uma estratégia automatizada aí precisa, sem qualquer intervenção humana. Ligou, vai para a praia tomar água de coco, deixa ele ganhando ou perdendo dinheiro. Então beleza. Nesse momento, 2 anos e meio aí, no final de 2013, após o início da empresa, reparem que eu ainda estou aqui na pergunta, como ganharíamos dinheiro? Ah, beleza, receita zero até então? Não, ganhava uma coisinha aqui, outra ali, mas nem pagar custo pagava, injeção de capital dos sócios mesmo, se virando, trabalhando em alguma coisa, ganhando receita e injetando na empresa. Projetinho da Semig. Projetinho da Semig, que o gordo me botou pra dentro. Coisas do tipo. Cada um se virando para injetar capital e fazer o negócio sobreviver. A nossa realidade foi bem essa, é a realidade de muitas e muitas. Vocês vão ver tempos de movimento desse, de sair, até ter alguma receita mais curtos, bem mais curtos, como vocês também vão ver cases em que isso foi mais demorado até, por incrível que pareça, do que no nosso caso. Mas ainda mantive e ganharíamos dinheiro, porque até então, muito bacana, muito legal, a gente faz tudo que a gente sempre quis, mas a maneira concreta de ganhar dinheiro, a gente ainda não tinha trabalho. Então, não enxergamos o mercado, tração muito pequena, melhor das hipóteses. Não vamos conseguir crescer muito com esse modelo de negócio, mas o investidor começou a conhecer a gente, o investidor de bolsa brasileiro, e começou a falar, olha, tem nem ideia que é programar, tem interesse nenhum, não quero ter que contratar, gerir desenvolvimento, mas eu quero um robô que faz isso, segue essas regras, porque é assim que eu opero na mão e quero começar a operar isso de forma automatizada. E aí veio o nosso ano de 2014.
Aqui é só o CID, para quem não conheceu, era um ambiente bem descontraído, em que tendência para, principalmente no mundo de startups, tinha uma piscina de bolinha lá dentro e várias outras coisas inusitadas. E esse é uma foto no primeiro dia nosso do CID, foi quando a gente entrou em 2014. E a gente viveu um ano, o CID a gente ficou de maio até novembro de 2014. E a gente viveu um ano em que muita gente que não tinha tido até então contato nenhum com a empresa passou a xingar a gente no sentido de que vamos focar melhor no que vocês já viram que tem potencial de dar dinheiro e esquecer a utopia de olhar para o programador. A gente sempre quis ser legal com o programador, só que o programador não foi legal para a gente. E vamos esquecer que programador existe. Doeu, mas a gente fez isso. No meio de 2014, qualquer cara que usava a nossa API recebeu lá um aviso: olha, a gente está descontinuando o produto, foco 100% no usuário final, investidor. Não abrimos a nossa API mais para ninguém, só a gente, a partir de hoje, desenvolve. E começamos a atender demandas de investidores que chegavam com as suas regras operacionais e falavam: olha, eu quero ter isso operando na bolsa. Eu estou contando a nossa história toda na perspectiva validação de mercado e produto. Várias coisas estão acontecendo aqui no longo do caminho, negociações com corretoras, muitas outras parcerias sendo feitas, projetos sendo iniciados em paralelo, mas como o foco aqui está na validação do modelo de negócio, produto, mercado, vamos ficar nisso. E aí a gente viveu o ano de 2014 estudando muito o potencial de receita em cima do que, em geral, startup não faz muito, apesar de terem alguns casos que até conseguem escalar até certo nível, oferecendo serviço. Que serviço? O cara chega, conta a historinha, eu entendo, implemento e boto para operar na conta dele. Nessa época a gente já era integrado na XP, que é a maior corretora de varejo do Brasil, na Ágora, que é a corretora do Banco Bradesco. Então a gente tinha um potencial mercado para explorar nesse momento, de corretora já com o público interessado nisso, e a gente começou a oferecer essa ideia. Conta pra gente, a gente implementa e você começa a esquecer, parar de ficar na frente do computador o dia inteiro, errando a operação manual, dá o play lá e deixa o robô operando para você. E esses caras que a gente desenvolvia o robô, a gente, além de cobrar dele um FII inicial para esse desenvolvimento, que em geral é um ticket médio bem mais alto, a gente começou a adotar um modelo de subscription, de assinatura, em que o cara, depois que a gente desenvolve o robô, para ele continuar operando, ele passava a pagar um FII mensal para a gente, para o uso da plataforma. Então a gente viveu um ano aí de 2014 muito nessa linha, contratamos aí, montamos uma equipe de 4 desenvolvedores para ficar só desenvolvendo robôs para terceiros. E só isso mesmo, fora a equipe de sistemas, né? E começamos a trabalhar no modelo de assinatura só das pessoas que contratavam robôs personalizados. Então a gente tinha lá uma demanda, vamos colocar aí, de uns 10 caras por mês que chegavam contratando robô para desenvolvimento. A gente desenvolvia, cobrava um ticket médio razoável, e esse cara, a partir daí, passava a pagar mensal para poder continuar operando com o robô dele na bolsa. Foi a primeira vez que a gente viu algum dinheirinho, ainda muito pouco, mas a gente começou a enxergar um pouco o que seria futuramente o nosso modelo em execução hoje. Foi no ano de 2014. Esquecemos o dev, olhando só para o investidor final. Apesar de ser um mercado pequeno, vocês percebem que todo mundo que está na bolsa hoje contente não está, o cara está procurando alternativas. E a adoção, a gente não vai atrás de quem está fora da bolsa. Você nunca vai ver uma propaganda nossa: venha investir na bolsa com o smartwatch. A gente hoje olha para quem já é investidor na bolsa. A probabilidade desse cara estar insatisfeito com o que ele tem hoje é bastante alta. A gente fala: olha, a alternativa aqui, venha operar de forma automatizada nesse início com a sua ideia. O que você pensa, a gente automatiza e coloca para operar.
E aí a gente começou a receber nesse ano, perceber certos padrões nos pedidos desses investidores e começamos a montar produtos de prateleira, robôs em que atendiam, esses robôs eles cobriam, sei lá, 50% do que era pedido para a gente, e a gente começou a rolar um modelo um pouco diferente, em que além de desenvolver robôs personalizados, a gente passou a fornecer robôs prontos para o investidor. Esqueci de falar, né, apesar de estar aqui, esse modelo, obviamente, apesar de até hoje a gente seguir forte nele e ele ser responsável por uma fatia da receita nossa, ele não escala. Em que sentido? Eu preciso ter um programador para desenvolver o robô. Então, pensar no nível de escala de eu crescer minha receita com isso 10 vezes, sem multiplicar meu custo pelo menos 5 vezes, a gente não ia conseguir. É legal isso, porque às vezes a gente fica tão preso naquele, eu quero um modelo que escale, eu quero um modelo que escale, eu quero um modelo que escale, mas você pode ter algum momento intermediário onde serviço consegue pagar as contas da empresa e te dar o fôlego para desenvolver o modelo que escala. Perfeito. Aí a gente vive até hoje nesse modelo. A gente hoje, serviço é cíclico, a gente não consegue matar serviço. Essa receita que chega para a gente disso aqui, do cara contratando robô, é muito relevante para a gente continuar tocando negócio. Só que se você for pensar onde eu quero estar, se falar daqui 5 anos, quanto da fatia da sua receita vai estar aqui? 1% é o que eu vou falar. Porque eu quero que o resto tudo esteja do cara assinando minha plataforma e é ali que eu vou ganhar dinheiro. Apesar do ticket médio ser muito menor, é ali que eu ganho escala. Por que você não deixou o modelo Dev coexistindo? De desenvolvimento, É. eu não tinha equipe para dar suporte ao Dev. Dev é chato demais. Não, mas desenvolvedor mesmo. a gente esqueceu. Por quê? Não, mas eu falei brincando, mas é muito isso. O nível de exigência da gente é muito maior do que o do usuário comum. Então, assim, fazer produto para Dev, assim, a gente pensa, quer voltar a fazer isso. 2016 a gente descartou total. A gente está montando, depois que a gente parou, começou a chover caro. A gente só vai lançando eles na planilha, fala, um dia a gente conversa com você, um dia eu converso. Mas assim, hoje a nossa equipe não aguentaria de forma alguma dar suporte. E assim, isso vai ser um movimento muito importante para onde a gente vai chegar no que a gente está executando até o final desse ano. Abrir para qualquer um construir e criar um marketplace de robôs. Os nossos pitches lá em 2012, sei lá, já falava de marketplace. E se a gente for colocar do lado do produtor devs fazendo robôs, do lado do consumidor você ter qualquer um podendo usar esses robôs, só que nunca conseguimos executar isso aí assim. Pelos motivos que eu apresentei de não existir esse cara, a gente até fakeou esse lado do negócio. A gente mesmo criava algumas coisinhas, mas sim, não conseguimos fechar um produto para ter adoção no mercado. Pensamos um dia, 2016 com certeza não, 2017 talvez. Mas, isso que o João falou, fundamental, né? Serviço, muitas vezes, você tem startup de serviço praticamente purinho aqui em BH, ganhando muita tração. Se pegar Hop Content é um caso de startup de serviço puro não, mas que conseguiu escalar bem aí. E aí, em 2015, ano passado, a gente meio que fez diferente de tudo que a gente fazia. Antes, tem um sócio nosso, se passar um cara aqui, ali embaixo, falando, tem um trem legal aqui, ele pula da janela e vai lá conversar com o cara. Já os outros 3, eu e mais 2, a gente a gente aprendeu a ser um pouco mais centrado. Eu ainda sou um pouco, dependendo, vou lá, vejo o que é, mas os outros 2 são bem mais focados até. Mas a gente tem tá balanceando isso o tempo inteiro. Oportunidade, sem brincadeira. Coisa assim, e se a gente fizer isso, pelo menos 2 caras por semana aparecem querendo que a gente faça alguma coisa. Não, porque já apareceu cara para fazer o que vocês podem imaginar. Vocês desenvolvem robô para bolsa, eu jogo poker aqui online, temos inteligente poker, vamos desenvolver um negócio da poker. Na área de bolsa em si, maneiras de ganhar dinheiro, uma delas a gente até acredita muito, talvez vai executar no futuro,
que é de ganhar também em cima da corretagem. Toda hora que se investe na bolsa, você paga uma taxa para a corretora, e existem empresas com o modelo de um percentual dessa taxa vai para a empresa que fornece a tecnologia para aquilo ali está acontecendo. A gente pensa em rodar isso, mas hoje é impossível. Hoje a gente está no momento de executar o que a gente acredita que foi o que a gente finalmente descobriu como ganhar dinheiro. Eu acho que descobriu, mas a gente conseguiu, fechando para dev, focando no investidor, começar a ganhar uma atração. E aí começaram a aparecer vários problemas bons. Então assim, a atração, a chegada de muito cliente de forma desordenada, obviamente é um problema. Teve dezembro de 2014, já que a gente estava quase entrando em 2015, saiu uma notícia nossa na Infomania que quebrou nossas pernas. Por quê? Porque 10 minutos depois da notícia, os servidores estavam derrubados. A gente que tinha tido até então, sei lá, 500 cadastros na vida inteira da empresa, teve 1000 caras em 20 minutos, sei lá. E aí, cara usando o sistema, por quê? Porque a gente, lá no final de 2014, começou a desenvolver, ainda era bem toscão. Não que hoje não seja, mas hoje eu já considero. Perguntar, você considera seu site apresentável, bom? Eu falo, sim, fenomenal, dos que eu conheço é o melhor. Falo isso, tem muita coisa para melhorar. Estou falando assim, na área de robôs da bolsa. Né? Mas hoje já é um. Não sei, eu considero, mas o nosso desenvolvedor, front, ele não aguenta fazer um código, olhar para ele daí 2 meses e não falar que é tudo a maior merda do mundo, que é tudo uma bosta, e tem que mudar tudo. E ele é bem assim, então ele já deve estar reestruturando algumas coisas. Mas assim, problema com tração é problema bom. Começa a chegar cara, e aí a gente que tinha na época servidores DigitalOcean, quando começou a aparecer, não quando esteja falando mal do DigitalOcean, gente, pelo contrário, lá atrás, naquele custo baixo isso, salvou a vida. Mas assim, quando a gente começou a precisar um pouco mais, não atendia. Não é o caso, todo mundo conhece um tanto de empresa que usa DigitalOcean com maior satisfação, mas para a gente não atendeu migrando para o Google na época. Começamos a receber muito feedback de cliente. Em que sentido? Como a gente começou a oferecer robôs prontos, então eu já deixava, olha, tem muito cara querendo operar assim assado, eu colocava isso lá numa prateleira dentro do meu site, o cara chegava, cadastrava nessa época ainda devia demorar uns 2 minutos, sei lá, porque eu pedia muito dado para ele. Coisa errada também que a gente depois foi retirando e aprendeu que só tirar o telefone do cara aumentou a taxa de conversão em quase 25%. No nosso caso. O nosso caso ainda é mais crítico, porque o cara, eu vou usar um produto para investir na bolsa, ele está disposto a colocar informações relevantes ali. Site que é coisa bobinha aí, se você pedir telefone ou pedir algo além de e-mail e o primeiro nome, já reduz sua taxa de conversão absurdamente. Tinha um site que fazia gerar amigo oculto, explodia CPF. Ninguém vai fazer um amigo oculto nesse site. Então, e assim, a gente hoje analisa, tem métricas muito bem acompanhadas disso tudo. Hoje a gente vê claramente qualquer mudança que é feita no site, qual o impacto que tem. Inclusive até em formulário de cadastro, que parece a coisa mais boba do mundo, mas faz uma puta diferença. Começamos a receber feedback de por que vocês não fazem um robozinho, tem isso aqui, por que vocês não colocam um gráfico na plataforma, por que vocês não... E foram colocando várias features, sugerindo várias features, e a gente começou a ter um backlog aqui de coisas que não era mais a gente que achava que o cara queria, era o cara que realmente queria. E começamos a ter que expandir a nossa equipe. Então foi um ano aí em que a gente começou a trabalhar numa escala um pouquinho maior, longe ainda da que a gente quer estar, mas já assim, podendo apresentar alguns números um pouco melhores. Então hoje, esse aqui é o que é a SmartBot hoje. Eu até fiz uma conversa de março, mas hoje a gente tem uma interface, a única plataforma na nuvem no Brasil para operar com robô automatizado na bolsa.
A gente está em 4 corretoras em produção, XP, Rico, Agro Individual, e estamos em homologação em outras 3. Do Banco Bradesco, da Clear e da Modal Mais, que é do Banco Modal. São 2 corretoras varejão aqui, o Bradesco também atende um pouco esse perfil. Depois que a gente permitiu o cara clicar lá no botão criar robô, isso foi em agosto, julho do ano passado, já foram mais de 18 mil robôs criados nessa plataforma. E mês passado, a gente negociou 460 milhões de reais durante o mês para os nossos clientes. Isso dá uma média de 2,3 milhões por hora. Então, assim, é algo, pensando só nos 20... Foram 22 pregões no mês passado, 9 horas por pregão. Então, algo realmente crítico. A gente desenvolveu nesse período mais de 120 estratégias. E hoje, o que é a Smartboard? Uma equipe de 12 pessoas, 9 são aqui do DCC, ou já formados na casa, são 3 mestres aqui do DCC, 3 graduados que estão, inclusive, iniciando mestrado, e 3 graduandos. Tem 3 pessoas que não são da área de desenvolvimento. Aqui você já viu uma diferença muito grande em relação a muitas outras startups, talvez que você já tenha visto aqui. A nossa equipe de desenvolvimento, ela é o que ocupa grande parte do time como um todo. Você pega várias empresas, consegue com um time ali enxuto de 2, 3 pessoas, manter uma... Eu tenho 20 funcionários, 12 são marketing e vendas, tenho 3, 4 programadores. Assim, o nosso time, se for pegar as pessoas de negócio, obviamente desses 9, tem 7 que são só programadores, e tem 6 que são só programadores, e 3 que atuam em outras linhas, principalmente de negócio da empresa, que são softwares. Mas ainda assim é um time que, perto do todo, que é um time pequeno, de 12 pessoas, 9 de computação, o nosso negócio em si é muito crítico. Por quê? Se eu estou negociando 2 milhões e 300 mil por hora e hoje, na volatilidade que a gente tem no mercado, você vê movimentos que em 1 segundo o índice anda 500 pontos. Hoje o dólar agora, 10 e pouquinho da manhã, caiu absurdamente, bateu no 3,45, muito caro operando dólar no robô. Você tem movimentos bruscos. Se você saiu do ar 1 segundo, você pode ter te dado um prejuízo para cliente hoje na casa dos milhões, no nosso caso. Então, assim, é muito crítico o que a gente faz em termos de tecnologia por trás envolvida. Eu coloquei alguns números só de curiosidade aqui. A gente tem hoje 38 repositórios Git. Eu peguei só os que tiveram commit depois em março, desde março para cá. Lá atrás era um repositório, com tudo lá dentro. À medida que a equipe vai crescendo, a gente foi organizando a casa. Ainda está longe de ser o que a gente considera ideal, mas só para ter uma ideia. Em termos de linha de código, o nosso back-end, o back do back, é todo C++. Quem conversa com a bolsa, quem pega dado da bolsa, é todo C++. A gente tem algumas camadas nesse meio do caminho. As estratégias todas feitas em Python hoje. A gente tem um protocolo que a gente criou para comunicar robôs escritos em Python com o back todo em C++. E a gente tem hoje da ordem de 900 mil linhas de código no sistema. E hoje a gente ocupa 39 servidores da AWS. São servidores desses 39, 16 são de 16 CPUs. Não, essas não tem precisa de memória. 16 CPUs e 2 GB de RAM resolve para o que eles rodam. Mas assim, é uma estrutura hoje bastante cara e grande. Está longe de estar otimizado, só que a gente não tem tempo para parar e conseguir otimizar isso daí. Então isso aqui é um pouco da Smartboard. Eu acho que eu falei muito assim de... acho que cobriu essa parte de vários erros, que eu nem sei se poderia muito ser chamado de erro, mas é erro sim. Assim, você não avaliar o seu mercado e simplesmente sair fazendo o que você gosta, beleza, ótimo, eu não me arrependo. Mas se o seu objetivo é chegar rápido no dinheiro, esse está longe de ser o caminho a ser seguido, né?
essa parte de, para quem aí já está com negócio ou vai começar, vocês já devem ter muito ouvido falar aqui no curso, princípios de Lean Startup, você ter o constrói, lança, aprende, constrói, lança, aprende, e vai fazendo iterações curtas aí para quê? Pegando o tempo inteiro feedback do seu usuário, foi só aí que a gente conseguiu. A gente vivia num mundinho isolado, em que a gente fazia o que a gente achava que os outros queriam. A partir do momento que a gente começou a fazer o que os outros pediam, que a coisa começou a andar. Nesse meio do caminho a gente fez vários projetos em paralelo, da Bolsa inclusive, construir um simulador para a Fundação Dom Cabral, colocar lá para as aulas dos alunos de lá. Fizemos um sisteminha, tipo um home broker de uma corretora que faliu, aqui de Corval, não sei se vocês ouviram falar, quebrou as pernas, devendo a gente multado. Então assim, a gente não tem nem força jurídica para entrar numa briga para receber essa grana. Como era uns trocados mesmo, esquecemos, deixamos para lá e faz parte do jogo, é a vida. Então assim, eu queria, nessa parte de validação foi muito isso. Tentamos uma coisa da nossa cabeça, para a gente ter funcionado, vimos que não íamos ganhar dinheiro, mudamos, pivotamos, até a gente chegou agora, a gente acha que a gente descobriu como tem que ser, mas pode também, mesmo, hoje a gente já tem uma receita que banca as contas, aumenta a gente fala, a gente hoje, nossa meta é fechar o ano com quanto de lucro? 0. Ou com prejuízo, porque a gente não está querendo ganhar dinheiro hoje ainda, não vai querer ganhar dinheiro no ano que vem, não vai querer ganhar dinheiro talvez daqui 2 anos, a gente quer crescer. Então qualquer receita que existe, ela vai ser traduzida em investimento na própria empresa. Se eu tenho amanhã um excedente de 100 conto na minha receita no mês, isso vai tentar bancar um aumento de 3 caras na minha equipe, é isso que eu vou fazer. Não existe lá na SmartBot a ideia até hoje de se aguenta bancar os sócios, aguenta bancar a equipe, consegue fazer o negócio crescer, o dinheiro vai ser todo injetado aí. Não existe... Isso é meio estranho você falar, olha, você está mexendo com startup desde 2008. Você começou a SmartBot em 2011. Você está fechando em 2016. Daqui 3 anos você ainda não quer estar colocando dinheiro de verdade dentro do bolso. Por incrível que pareça, esse é um pensamento alinhado de todos os sócios. Então, tem gente que prefere pensar assim e tem a outra filosofia também, mas a gente segue esse caminho aí na tentativa de fazer o negócio crescer. E quanto mais você quer crescer, mais você tem que gastar. Nesse tempo, além dessa parte de para onde o produto SmartBot foi, a gente fez vários outros projetos que eu comentei. Eu vou citar 2 deles aqui, para falar um pouquinho de outras coisas que a gente fez nesse meio do caminho. Um deles porque ele tem até a ver aqui com o DCC. A gente lá atrás... primeiro está o Bússola. Alguém aqui investe na Bolsa? Vocês já tinham ouvido falar do Bússola do Investidor? O Bússola do Investidor é um portal que qualquer investidor da Bolsa conhece. Ele é desde 2007, ele existe desde 2007. Ele hoje, você digita no Google, análise técnica, como investir na Bolsa de Valores, como parar de perder dinheiro na Bolsa, análise gráfica, melhores opções de investimento, qualquer coisa que você digitar relacionada, em alguns termos o Bússola é o primeiro no SEO do Google, em alguns outros termos ele vai estar ali em segundo e terceiro. E qual foi o movimento que a gente fez com o Bússola? Ainda não propriamente explorado. A gente, em janeiro de 2015, comprou o Bússola. Numa oportunidade que a gente teve por relacionamento com os sócios, a gente adquiriu 100% da empresa, assumimos 100% da operação. A gente já mal dava conta de fazer o que queria. Quando entrou o Bússola no jogo, a gente se lascou mais ainda. Mas o movimento que ainda não está concretizado é de usar o Bússola como uma máquina de lead do SmartBot. Lead o potencial cliente nosso. Por quê? O Bússola hoje tem 2 sites muito relevantes aí para o investidor brasileiro. Um portal com 2 produtos, um de imposto de renda inclusive e uma plataforma gráfica.
E ele tem um blog que é muito lido pelo investidor brasileiro. A gente tem hoje algo próximo aí de 150 mil visitas únicas mês em cada um desses. Tem uma interseção aí, então no total não são 300, mas está ali nos 220 mais ou menos. Usuários, visitantes únicos, mês. Retenção nesse blog é muito boa e a gente começou, depois de contratar a primeira pessoa de marketing em janeiro desse ano, a construir conteúdo dentro do Bússola para educar o brasileiro sobre investimento automatizado. Se investimento em si ninguém entende nada, imagina investimento automatizado. Então assim, a gente está tendo que educar o cara que vai ser o nosso cliente. Então a gente começou uma estratégia de marketing de conteúdo pelo Bússola, porque o Smartbot, apesar desses números que vocês viram, comparado com o Bússola em termos de audiência, a gente não é nada. Só que agora o Bússola é a gente. Ninguém no mercado sabe. É um movimento que a gente prefere, por enquanto, manter como duas empresas completamente independentes. Ninguém tem nem ideia. Não sabia, né? Não, mas aqui todo mundo é amigo. Aqui não tem problema. Mas deu pra desconfiar, porque todo dia tinha propaganda do Smartbot. Bannerzinho aqui. Mas banner... Não, no Facebook postaram. O Facebook a gente faz também. Tá meio ficando escancarado. Mas assim, é porque o Bússola realmente tem uma puta audiência. Então, você dispara um e-mail, a gente cobra no Bússola para disparar um e-mail, R$2.000. Então você quer mandar um e-mail para a base do Bússola, R$2.000. Para a gente mandar um e-mail. De tão forte que é a base para esse mercado de... Assim, lógico que com outras empresas de mídia aí, R$2.000 para um disparo de e-mail é um valor baixo. Mas por exemplo, quem não é da área de marketing aí, eu falar que a gente recebe R$2.000 para um disparo de e-mail, parece bom. E é realmente bom. Você tem um canal em que um e-mail seu vale na sua base R$2.000 e você vende isso toda hora, é muito bom. O cara contratando plano anual para você disparar 2 e-mails por mês para ele. Hoje os dois maiores clientes nossos no Bússola, nessa parte de marketing, o Bússola faz outras coisas. São a Empíricos, que é a maior empresa de análise de bolsa do Brasil, Empíricos Research. Faz muito marketing terrorista. O fim do Brasil, né, que eles fizeram. O fim do Brasil, preto. Na hora que chegou, porque os e-mails chegam antes eles mandam pra gente e falam, vocês vão disparar esse e-mail pra base. Aí chegou o e-mail preto, a frase eu não lembro qual que era tipo isso. Mas a gente falou, porra, o que a gente fez de errado com o Empíricos? Que a gente achou que eles estavam xingando a gente. Aí a gente viu que a intenção dos caras era perturbar o mercado. E a Empíricos é muito boa nisso. A Empíricos, várias corretoras anunciam, e a Toro Radar, até daqui de BH também. A Toro, ano passado ela fechou o pacote anual com a gente nessa parte de marketing e ela é outra empresa daqui de BH que é muito boa para quem quer entrar no mundo de investimento. Então o que a gente fez? Assumimos um puta problema de pegar um código ASP.NET feito por um economista, sozinho. Ele implementou o gerador de imposto de renda automático lá em 2007, sozinho. A gente dá muito valor pro cara, porque o cara sair, um economista, fazer sozinho um site que tem uma audiência de 150 mil visitantes, a assinatura que não para mais de chegar para se dá muito valor. Mas se você quiser rir, você abre um código. If Fred, então Fred é o nome do cara. O login dele era Fred, né? E cheio de if Fred no código, cada if 1 diferente de 2, é umas coisas realmente inacreditáveis. Eu não tive essa coragem, mas o Felipe, nosso sócio, teve coragem de encarar o código e tocou o negócio pra frente. Então o Bússola foi uma aquisição nossa, pensando no marketing da Smartbot. E assim, se mostrou pra gente, a empresa quando a gente comprou, ela era tocada por 5 sócios, essa Bússola. E simplesmente a sinergia de custos das duas empresas já fez ser um puta negócio pra gente. O Bússola gastava por ano R$100 mil com a bolsa pagando recebimento de dados. A gente também gastava, passando a gastar um só. A gente, na bolsa, é visto como uma única empresa. A bolsa é a única que sabe que Bússola e Smartbot é a mesma coisa. Então, servidores, eles tinham uma infra lá maluca.
vários servidores que não eram usados, os caras passavam alguém querendo vender alguma coisa, eles compravam também. Então assim, enxugando o custo a gente economizou muito e na sinergia dos produtos a gente também economizou muito e a gente começou a explorar agora o potencial de marketing do Bússola para ser uma máquina de leads para smartwatch. Então o Bússola já leva hoje muito cliente para dentro do smartwatch. Você faz um post no blog do Bússola falando sobre robô, coloca lá um call to action para o cara digitar o e-mail, você já monta ali num post seu uma base de 100 potenciais caras para conta de um post para usar o smartwatch. Então foi uma aquisição nossa no sentido de marketing, mas que se mostrou financeiramente já muito viável. A gente conseguiu, os caras não tinham pagamento recorrente. Então, imagina, você tem que declarar imposto de renda, o produto principal deles é um cara para gerar imposto de renda automático, o DARF, todo mês. Ou são SAP, você tem que pagar o imposto de renda mensalmente, gerar um DARF, de acordo com suas operações, e pagar. Se você tem que atingir umas certas regras lá. Pagar imposto de renda é uma coisa chata. Você tem que, além de pagar imposto de renda, lembrar que você tem que pagar um boleto do negócio que você tem todo mês, ir no site, fazer o download de um boleto e pagar. Retenção nossa era mínima. O cara chegava, pagava um mês, esquecia que tinha pagado, nem lembrava mais que o custo existia, não usava. O que a gente fez? Pagamento recorrente, só cartão de crédito. Aí todo cara. E aí o default a gente não. Isso aí foi uma das poucas coisas que a gente gastou muito dinheiro com. Muito não, gastamos algum dinheiro com advogado para ficar mais bem desenhado para a gente não poder sofrer nada. Mas o default já é o pagamento recorrente todo mês. Igual a maioria dos serviços de assinatura que a gente vê. Se você botou seu cartão de crédito, todo mês vai debitar. A gente implementou isso, receita dobrou. Por quê? Porque nosso churn, que é a galera que sai, a perda que você tem ou de receita, ou de número de usuários, tem vários tipos, foi muito diminuído. O nosso churn, que era altíssimo, foi diminuído bastante. Então o Bússola veio nesse sentido. A gente tem agora uma máquina de produção de leads, que vai trabalhar ao longo desse 2016 para fazer conversão para smartwatch. E tem produtos que são utilizados aí, gráfico, imposto de renda do investidor. E um outro, que é um projeto aqui em parceria com o BCC, que é o Observatório de Investimento. Esse a gente ainda não descobriu como ganhar dinheiro com ele. O que é um observatório? Utiliza tecnologia aí de machine learning, de avaliação em tempo real das notícias que estão sendo publicadas em vários canais, como fóruns que foram criados, portais de notícia, exame, informando os principais da Bolsa, redes sociais, Facebook e Twitter. Facebook e Twitter a gente não conseguiu extrair absolutamente nada relevante para fazer previsão de qualquer coisa que seja para a Bolsa Brasileira. Vocês não tentaram aquele site da DVFN? A DVFN a gente explora o fórum deles. Sim. Alguma coisa dá para pegar. A questão é o seguinte, em termos de resultado de pesquisa, a gente até nem é tão próximo disso porque é um projeto em que o produto fica com a empresa, mas a pesquisa em si ainda é feita dentro do CT Web, né? Mas em termos de pesquisa, usar dado social para prever bolsa no Brasil, não conseguimos absolutamente nada que a gente falasse, tem chance de dar alguma coisa. Prever volume já dá alguma coisinha, mas não passa muito disso. Léo, tem uma lista de e-mail até da Bovespa Brasil que você acompanha? Não. Essa lista da Bovespa Brasil ela é frequentada por pessoas comuns que querem investir na bolsa, mas tem muito profissional também. Os caras ficam jogando coisa o dia inteiro lá. Falando, por exemplo. Clipping, sacou? Uai, se puder mandar o link lá. Bovespa Brasil, arroba, sei lá, que é o Yahoo, sei lá. Uai, que dependendo, acoplar isso aí pode trazer alguma coisa, né? Por enquanto, assim, a gente mapeou tudo. Isso não. A gente mapeou tudo e não conseguimos nada. Mas é um portal, assim, possibilidades. O Bússola, se você entrar no Bússola, você vai falar assim, como que esse site aqui dá dinheiro? A menina do marketing ontem nossa na reunião falou assim, olha gente, eu vou abrir o jogo aqui, eu dou muito valor para quem vira cliente do Bússola. Ela fala assim, não, porque sinceramente o cara tem que querer muito.
Porque o cara abre o site, vocês nunca vão ter visto um trem tão horroroso. Assim, sabe, dá vergonha falar que o busto não é nosso, por isso que ele não fala. Mas assim, é horroroso mesmo. Assim, a gente começou a reescrever o site em 1º de março. Vai entrar um site novo aí. Mas sim, o negócio está lá. Tem uma puta audiência. Dá dinheiro? Estamos mantendo. E assim, a gente, na área de... Na computação aqui, a gente não estuda muito, pelo menos na minha época, não sei agora se mudou, mas acredito que não. O lado do programador entender alguma coisa de marketing para colocar no site e tudo. É uma coisa que pra gente lá era totalmente obscura. A gente contratou uma consultoria, pagando relativamente caro para ela, para que o cara simplesmente orientasse a gente como tem que ser o site para o Google hospedar a gente. E aí melhorou mais ainda o SEO do curso. E a menina do marketing realmente falou, olha, não dá para ficar assim. E uma possibilidade que a gente vê para o observatório, que tem uma parte de notícias que estão sendo compartilhadas infinitamente melhor do que a do curso, é talvez de alguma forma jogar isso que está aqui, porque o portal observatorioinvestimento.com tem que ter um esforço em termos de produto, de negócio em cima dele, a gente não sabe se tem muito jeito. Mas quem sabe se jogar o que está aqui lá para dentro do curso pode ter algum retorno. Então, é uma outra possibilidade. Eu quis comentar aqui também que apesar de eu ter falado que a gente é 100% focado hoje, de fato a gente é muito smartbot, qualquer outra coisa é para melhorar smartbot, inclusive o busto. Acho que vale a pena comentar aqui. E só, isso aqui é de um outro slide. São vários, vocês estão carecas de ouvir falar aí da comunidade nossa aí de empreendedorismo. Então o que eu tinha preparado era isso. Acho que eu demorei muito mais do que eu planejado para dar tempo aí para perguntas. Mas a gente... É até 11h40, né? Meio de 40? Meio de 50. Ah não, então tá tranquilo. Você vai 20 minutos para alguém que quer comentar, perguntar, questionar. Vamos lá, gente, sem pergunta. Sugerir. Quando vocês começaram, vocês vieram para a Inova, né? O que Sim. a Inova oferecia para vocês? Então, o que eu posso falar da Inova, acho que vai ser bem diferente do que é hoje. A Inova para a gente foi fundamental na questão de espaço físico, localização, porque quem trabalhava com a gente mais pra frente, que no início era só 2, mas depois começou a ter estagiário e tudo, o cara assistia uma aula aqui, ficava 2 horas lá, voltava, todo mundo lá nosso, da programação, foi a vida inteira aqui do DCC, nunca a gente teve uma pessoa de fora, tem os lados bons e ruins disso aí, mas a Inova ajudou muito nisso. Na parte de negócio em si, a gente considera que a ajuda foi praticamente nula. Por quê? Porque assim, era uma visão, incubadora por si só já é um momento ainda mais de concepção de produto, e a incubadora não tinha ainda uma pegada de entender muito bem, eu não sei como está hoje, mas o movimento que eu vim acompanhando em gestão de estruturas foi de melhoria nisso, mas não tinha assim, não entendia muito bem o papel de uma incubadora para alavancar uma startup. E no nosso caso especificamente, como era muito desenvolvimento, também ela se via meio que travada, porque é produto, sem ter nada para vender, sem ter como ganhar dinheiro. E o que a incubadora pode fazer nesse caso? Então, assim, teve uma coisa meio que dos 2 lados. Mas pra gente, na nossa época, hoje mudou tudo. Na nossa época a gente pagava R$600 por mês para ter lá a sala de 25 metros, internet, telefone, outras coisas que só de estacionamento no centro, com 2 carros, você já pagaria. Então, realmente, nisso daí ajudou bastante. E possibilidade para ter junto da gente os alunos aqui do DCC. Assim, no início você falou que você fazia mestrado, o Paulo já tinha terminado e ele estava estudando. Como funcionava? Se entrasse valores, se você estivesse ganhando dinheiro, ia ser profissional, tem que ser separado? Minha namorada chama de estaleca. É o seguinte, a gente sempre fez como a gente definiu lá no início um salário para cada sócio. Que obviamente não conseguia ser pago. Não consegue até hoje. O salário que a gente definiu. O que a gente faz? E faz isso, eu acho assim, é um modelo que funcionou pra gente. É como se todo mês
cada um tivesse aportando na empresa o valor integral do salário, se ele receber zero. Então, por exemplo, vamos supor, números fictícios. Isso para arredondar, o cara tem um salário de 5 pau. Se ele tira zero da empresa de salário, ele investiu 5 mil na empresa naquele mês. Um outro sócio que investiu, que também tem 5 de salário, outra coisa que a gente fez foi unificação de salário entre os sócios. Obviamente, nesse caso, como eu era partial time, o salário era proporcional ao tempo de trabalho. Então, o meu aporte, na verdade, era proporcional ao tempo de trabalho. E, em termos de participação, isso não altera nada, mas existe uma dívida, tanto da empresa para com os sócios, como entre os sócios. Funciona assim. Hoje, já se pagam os sócios, mas isso é muito comum. E assim, tem casos piores. Tem casos de um sócio que do nada começa a não ficar na mesma pegada e você não sente mais ele como alguém fundamental naquilo e ele mesmo não está com o mesmo tesão, ou o cara, por qualquer motivo que seja, arrumou um emprego full time e quer continuar com a participação full time. Então assim, essa questão é bem delicada, mas aí acho que não existe um certo e errado, né? Isso que eles fizeram é bem interessante, até aquela questão que a gente comentou, né, das regras que você tem para saída eventual de alguém ou retirada eventual de alguém. E o que acontece, não adianta fingir que não acontece, não adianta fingir isso, né, que o Léo falou, às vezes o cara perde tesão, às vezes o cara arruma uma namorada e não quer mais saber de virar as noites dele lá, acontece. E aí, pô, ali você tem no mínimo algo mensurado ali, ó, esse cara investiu 50 mil reais na empresa, então eu vou pagar para ele 50 mil reais e esse número não vai ser 5 milhões, nem vai ser 500 reais. Então ajuda pra caramba nesse sentido. A gente fez isso, né, prova também. No começo existia o salário fictício e que depois, quando foi tendo alguma quantidade de investimento, algum dinheiro foi entrando na empresa, essa dívida foi sendo paga. Mas essa dívida muda a participação, cara? Não, a participação era definida e era criada uma dívida. No nosso caso foi assim. Existe uma metodologia, chama Slice and Pie, e a participação depende do salário. E é dinâmico, cada mês muda a participação dos sócios. Lá no F-Broker especificamente, no T0 existia uma participação esperada das pessoas, foi definido um salário que era, de certa maneira, proporcional a essa participação, né? Mas aquela composição social ela se manteve para sempre, independente de qualquer outra mudança. E depois as mudanças foram tendo, ou espontaneamente querendo refazer, né, alguma distribuição de cotas internamente, ou aumento do salário mesmo. Como que chama a metodologia? Slice and Pie. Eu não conheço. O Slice and Pie é bacana porque... Depois eu mando a referência no Slack. Tem um Slack aqui? Depois eu quero entrar, então. O Slice and Pie é o seguinte, começa do T0 todo mundo igual. E aí cada mês que passa, você define seu salário de sonho, né? Aí todo mundo tem salário pré-fixado bacana. Se você não tira nada, esse salário vai integral aumentando o bolo da empresa. Tá? Se você tira, vai menos pro bolo. E aí como muda? Quando cada um põe por mês, o tamanho do bolo vai mudando todo mês, micharia, muda 0,1%. Para um vai 0,1%, mas todo mês muda um tiquinho. Mas como é que você operacionaliza isso em termos práticos? Fazer Excel. Não, beleza, mas Fica mudando o contrato social. Tem. Eu conheço o cara, o Mike Mora, que escreveu isso, eu já conversei com ele. Não, porque ele tem um contrato. Eu já vi isso para o mercado americano, que é um pouco mais flexível nisso. No Brasil, eu nunca vi ninguém conseguir implementar isso em função. Porque todo mês você ir lá na junta para fazer uma alteração contratual. Você trabalha com associação de mercado de ação. Você muda a participação acionária de cada um, a empresa tem ações e você muda o tanto de ação que cada um tem.
Não, isso a minha visão O negócio é mais legal. Isso é a burocracia que existe. Porque se você fizer a sua empresa comercial, ok, você vai lá e faz a anotação no. Desculpa. Só terminando, a ideia é mais importante do que a implementação, né? Então a ideia é no caso do cara que arruma uma namorada e resolve parar de trabalhar, né? Todo mês a participação dele cai 0,1 ou 0,2. Mas então eu acho muito justa essa maneira de você conseguir manter essa... E é problema que vai ter, assim, você pega o nosso caso. É por isso que o Pedro colocou para vocês colocarem um planejamento, né, um contrato social. Como é que é a sociedade, o que é a sua obrigação, o que você tem pela sua obrigação lá no primeiro social. Acho que talvez o passo mais importante, talvez, da fundação da empresa é definir quem vai ser seu sócio. Né? Cara, só que é um negócio. Dizem que você vai ter 3 mulheres na sua vida. Né? A sua mulher antes de casar, a sua mulher depois que você casa, e se você por acaso separar, vai ser sua mulher, ou marido também, né? Para não ser depois que separa. Então, você conhece ela mesmo. As pessoas mudam. Né? Então, assim, você vai ter um sócio que vai ser aquele cara. Inclusive, eu já ouvi, quando eu estava no curso com o Steve Glenn, né, ele virou e falou assim: olha, eu já tive vários sócios nas empresas que eu fiz. Eu fiz, foi 3 ou 5 IPOs. Eu tive sócios, eu jantei 5 vezes com meus sócios. Todas as vezes que eu fiz um IPO. Porque eles não eram meus amigos, eles eram meus sócios. A gente ia lá, trabalhava junto, ganhava dinheiro junto. Eu ia jantar com meu primo, com o cara com quem eu jogava futebol, com o cara com quem eu andava de bicicleta. Não é com... Aquele cara era meu companheiro de trabalho. O primeiro ponto que a gente tende, né? E o brasileiro tem muito essa cultura da amizade. Então, assim... e aí, às vezes, na hora que você está começando um negócio, você pega aquele cara que eu tenho uma afinidade e tal. Só que na hora que a coisa começa a acontecer, na hora que chega lá, alguém fala, porra, aqui, para de dar suporte pro dev e vai focar no investidor. Às vezes, os 2 caras que são bacanas, chegam ali e falam, porra, não, eu sou apaixonado pelos devs, eu tenho a bandeira dev e eu não vou abandoná-los nunca. E o outro cara, porra, não, eu quero ter receita. E aí? Então, infelizmente, divergências acontecem na vida. Você chega agora e fala, peraí, você vai ficar só contratando gente, que hora que nós vamos ganhar o dinheiro de volta? Pois e até por isso que eu falei, uma coisa importante também, uma coisa que eu li naquele livro dos caras do 3G lá, o Sonho Grande. Eles quebram o pau até de sair na mão. Só que fora dali eles estão 100% alinhados. Sim. Isso é uma coisa que tem que ser muito verdade. Isso, a gente foi perguntado uma vez, ele foi receber um investimento, né, do IBRICS, um dos partners lá virou e falou assim, vocês não brigam, não? Puta merda, pergunta capciosa. Vou falar a verdade. Cara, a gente se mata, porque a gente sai quase na porrada. Já saí uma vez de bater a porta e sair puto pra cá, que eu vou sair dessa empresa. Mas ali, ó, o núcleo duro da empresa ali, os sócios, funcionário, cliente, para todo mundo, ele é o melhor cara do mundo, ele tá sempre certo, tal, e a gente se mata lá dentro. Entra no quarto escuro lá, fecha a porta, coloca lá um blindex grosso para não sair barulho. Passa um pano depois das manchas de sangue e vai embora. Na minha empresa, a gente reunia domingo. A empresa funcionava de segunda a sábado, né? Então um dia da reunião. E a gente tinha a política das portas abertas, né? Então você tinha que engolir seco durante a semana inteira, domingo, domingo arrancava Montava o tatame lá. Montava o tatame lá, né, Gode? Juntava as pessoas no canto da parede, começou as canetas, não sei, agora vamos passar ali pra roupa suja aqui. Eu morava do lado da rua, eu via. Olha, eu tenho algumas perguntas mais focadas no... Algumas perguntas mais focadas no negócio, no produto mesmo, da empresa de vocês aí. A primeira coisa que eu até anotei algumas coisas aqui. Vocês pretendem operar com outras bolsas? Porque vocês estão na Bovespa atualmente ou não? Aí, assim, pretendemos, mas
2016, decisão que não, e a gente acha que não consegue nos 2017. É porque você, no início da apresentação você falou que realmente o mercado brasileiro para isso é ridículo, né? Mas assim, a gente já entende, por exemplo, a gente acabou de ser aprovado na semana passada num programa de inovação dentro do banco. A meta desse banco é atacar 5 mil investidores dele para usar o smartboard. Isso é uma meta interna. Se eu pensar nisso com um ticket médio baixo para esse tipo de produto, eu já tenho uma receita que consegue me manter bem e crescendo na velocidade que a gente quer. E esse é um outro dilema que vai em alinhado com isso, que a gente nunca teve investimento nenhum externo. Isso faz o quê? Obviamente a gente ter sido muito mais lento do que a gente teria se tivesse tido injeção de capital. Mas por que a gente não teve injeção até hoje? Porque lá atrás a gente nunca quis ter investimento? Não, foi porque até 2015, qualquer cara que analisava a gente falava, você não tem mercado. Porque a gente olhava pro dev, o cara entende mais de mercado que a gente, e ele falava, você não tem mercado. Então assim, a gente, depois que a gente começou a olhar, conseguiu sobreviver com as próprias pernas, pagar e conseguir crescer, a gente hoje não está de forma ativa em busca de investimento nenhum. A gente está tendo crescimento, consegue ter a expansão que a gente pretende para esse ano, querendo internacionalizar. A gente até lá atrás já cogitou, começando a fazer alguma coisa de abrir para Bitcoin. Hoje é totalmente fechado. É uma coisa que eu ia te perguntar também. Estamos fora. Ainda mais se for para o Bitcoin voltar para o mercado brasileiro, mas nem para fora. Qual que é o motivo? No Brasil, porque se bolsa já é pequeno, Bitcoin nem se fala ainda. E eu não sei, não dá para saber muito para onde vai. Mas lá fora, se for para internacionalizar, a gente vai para a bolsa americana. E assim, não existe hoje, mesmo se você pegar outros players que mexem com investimento automatizado, a gente assim, considera que conhece bem o mercado. A gente não conhece uma solução que faz exatamente o que a gente faz. Então assim, a gente acredita que teria uma penetração boa no mercado externo, só que pode vir a ser visto pelo outro lado. Se ninguém faz, pode ser que já foi testado errado, pode ser que os caras de lá entendem o mercado e sabem que não vai dar certo, por isso nem tenta. Mas a gente, se for para internacionalizar, não é começar com o Latam, com a Europa, não, é ir direto aos Estados Unidos, porque é onde a bolsa... Você já pensaram em se transformar em uma corretora? Então, é um movimento que a gente não vai querer, já pensamos, mas não vai querer. Vocês tinham fundo de investimento? A gente tinha um escritório de agente autônomo, que na prática muita gente considera, acha que é corretora, mas é como se fosse uma filial de uma corretora. Qualquer cara monta. Eu já fui certificado na prova para ser isso aí, fomos durante um tempo, era até o Israel e o Ofre, era sócio nosso lá nesse escritório. Na verdade, a gente virou sócio aí, mas não foi da Medos. O Ofri já teve 10 empresas antes da Medos, né? Uma delas foi esse escritório de investimento que a gente... fundo do seu era com ele? Era um clube, na verdade. Não era com ele, era antes do Ofri até. A gente abriu o clube, isso não é pegadinha, não é piada, gente. Se você pegar o topo histórico do Ibovespa, é a data de lançamento do nosso clube. O dia que a gente lançou o clube, foi o topo histórico 2008, do Ibovespa. Foi o topo histórico. A data cravada, é a mesma de lançamento do nosso clube. Mas assim, você também ganha dinheiro com a bolsa embaixo, então isso não é desculpa para nada. Hoje, qualquer movimento que o mercado vai, se é para cima ou para baixo, os robôs estão ganhando na volatilidade, não interessa para que lado é o movimento. Como é que você avalia a performance desses robôs de prateleira e como você usa isso para conseguir diminuir essa fatia de serviços e chegar naquele objetivo? Perfeito. A gente está vivendo muito essa fase de análise do que dá certo e do que dá errado para a construção de melhores coisas que dão certo. Mas, como que eu avalio a performance? Hoje o nosso principal produto de prateleira é um robô lá que chama Thunderbot. Ele tem... São 5 indicadores, os mais pedidos, os mais usados de análise técnica. Quem aqui conhece análise técnica já vai ter ouvido falar de média móvel, FR, Bollinger Bands, estocástico, high-low, MACD. A gente botou o mesmo dashboardzinho que o cara tem para montar um gráfico, a gente montou para ele montar um robô, baseado nisso. E aí, não existem dois caras, tirando que se conhecem, que vão montar o mesmo robô. Então a gente, com um produto de prateleira,
tem cara ganhando desde que a gente lançou esse número pro agosto, o cara tá lá desde então, ganhando entre 15% e 17% por mês. E tem cara operando swing em ações. O que é swing? Quando você dorme com as... É que tem o tipo de operação day trade. Você compra e vende no mesmo dia, ou vende e compra. E tem o tipo de operação swing trade ou position, que é uma coisa mais médio e longo prazo. Ou curto também, mas de um dia para o outro. Você dorme posicionado, no jargão. Robôs em ações no swing têm tido resultados fenomenais. Robôs de day trade para operar índice dólar tem só tomado ferro. Então, o que a gente tem feito? Hoje nossos robôs são todos white box. O que é white box? A gente entrega a caixinha que ele preenche os valores com o que ele quer e dá o play. Então, se eu tenho lá 1000 robôs operando uma estratégia em si, pode ser 1000 completamente diferentes, cada um é um códigozinho Python rodando em um servidor nosso. Se fossem os mesmos parâmetros, a gente conseguiria colocar num cara só, mas do jeito que é hoje, por isso que a gente gasta esse tanto de servidor também. E desses 1000, pode ter no mês 100 caras que ganharam, 900 que perderam, no mês seguinte o contrário. Então hoje a gente analisa várias métricas. A gente está com uma média, esse ano, de 44% dos robôs vencedores. E uma média que eu digo, uma média aritmética do percentual semanal. Toda semana a gente pega o percentual. 30%, 60%, 40%. A média desses percentuais semanais está dando em torno de 44%. De robôs vencedores. Então você fala, então a maioria está perdendo, tá? Se você falar investidor que opera na mão, isso aí vai para 95%. 95% dos caras que operam na bolsa, na unha, perdem dinheiro. E por que isso? Porque eu dou total flexibilidade. O movimento que a gente está fazendo também entra um pouco na questão do marketplace, de abrir para qualquer cara desenvolver, encapsulando em robôs black box, em que o cara não tem conhecimento do que está rodando por baixo, ele simplesmente acredita numa curva de capital que você mostra ali esse robô que se comporta assim nos últimos 12 meses. Ele vê aquilo baseado de acordo com o perfil de risco que ele tem, ele fala, ok, quer investir. Esse é o produto que a gente fechou com o banco, para ele oferecer para o mercado de varejo dele. Você vai ter um appzinho, você abre lá, esse robô está dando tanto, fica com um tal. Seus robôs são todos de análise técnica? Esses prontos, sim. Os robôs personalizados tem qualquer coisa que você possa imaginar. Já chegou o cara querendo usar nível por biométrico, temperatura, não sei onde, outras coisas mais malucas para operar CENIC, para operar coisa que tem relação. Então, assim, tem tudo. Tem robô que usa machine learning, tem robô que opera, faz gestão de capital, de portfólio, analisando a bolsa como um todo e a cada semana faz o rebalanceamento da carteira. Então, assim, mas esses robôs a gente não pode fazer uso. Quando o cara contrata, ele tem um contrato com a gente de confidencialidade, a regra não pode ser usada para nada, a metodologia dele, e o robô dele só pode ser utilizado se ele autorizar na conta de um terceiro. Eu não posso pôr isso na minha loja. E por que a loja hoje é só análise técnica? Porque todos são white box, e depois o white box, ou seja, transparente, o usuário configura por questões regulatórias da CVM, só que o banco falou, não, a gente consegue fazer black box. Esse negócio legal de repente, dentro dessa ideia de marketplace, até se juntar 3 lados, né? Então você tem uns robôs com características diferentes. Aí, bom, beleza, eu me considero um cara foda nisso aqui. Então, aí eu vou pegar esse robô, vou parametrizar ele aqui, faço um black box dele e falo assim, ó, se você quiser usar o meu robô aqui, você vai me pagar uma beirada. E aí não precisa do dev ser o cara do produtor, né? Eu consigo ter um cara que entende de trading, de mercado, telazinha, dashboardzinho, fácil, perfeito. Você está falando do sócio ser o tempo todo do sócio e tal. Você não falou nada de investimento, captação de investimento. O que você acha disso? A gente foi 100% bootstrapping, assim, a gente viveu as custas de dinheiro nosso, a vida inteira. Para não falar que foi 100% nosso, a gente recebeu 80 mil do CIT e 400 mil, dá 380 mil do CNPq, projeto de pesquisa de inserção de mestres e doutores nas empresas. Tem os lados bons e os lados ruins. O ruim, que é nítido e é claro,
é que com o investimento a gente estaria mais na frente do que a gente está hoje. Mais pressa, né? Mais depressa. Então, assim, se você tem aquela, não é agora, tem que acontecer agora, não sei o quê, eu não vejo outro caminho a não ser ir atrás. A gente enxerga ainda o nosso mercado incipiente. A gente não enxerga o nosso mercado ou é agora ou não é. Então, assim, a gente considera que a gente começou prematuro a trabalhar no que a gente trabalha. Formando mercado. Então, por isso que eu estou tendo que educar o meu mercado para conseguir. Então, assim, é um puta desafio que não teria nada a ver com o business da empresa, mas que a gente reconheceu a necessidade. Então, assim, hoje a gente não é salientada para captação. A gente não trabalha de forma ativa nenhuma para ir atrás de fundo. Obviamente, se chega alguém, a gente conversa, mas a gente não tem nada estruturado hoje querendo ir atrás. E assim, esse recurso que a gente conseguiu, do CNPq principalmente, era exclusivamente para pagar bolsa para pessoas trabalharem dentro da empresa. Para a gente foi fundamental. Sem ele, assim, eu falo que teria sido bem mais difícil mesmo. É todo Raio, exatamente. Que até está cortado faz mais de um ano. Papo de cabelo. Uma curiosidade, o sujeito está acostumado lá a investir manualmente, lá nos 5 anos, sei lá. Aí de repente ele compra o robô e começa a investir com o robô. O cara fica, sei lá, se Triste, caramba, isso o cara perdeu a atividade dele do dia todo, mas o feedback que a gente tem recebido até de caras assim é diferente. Tem coisas do tipo, só porque o robô ficou fazendo para mim o que eu fazia no computador, eu consegui melhorar as minhas estratégias. Então o cara conseguiu parar isso aqui, executar para pensar. Então esse é um outro problema que lá na startup a gente vive muito, que é o trade-off entre você ter caras que são muita execução do negócio, operacional total, e as cabeças pensando no negócio. A Smartbot, a operação dela é muito custosa, assim, ela é muito desgastante a operação da Smartbot. Assim, pelo mercado que a gente trabalha, o tempo que a gente consegue dedicar para parte mais macro, planejamento, gestão, mais olhando para daqui 3 anos, é menor que o que a gente gostaria, por conta dessa execução. Eu vejo o trader enxergando a mesma coisa. Se ele parou de ter que ficar lá olhando para o computador para dar um clique no mouse, ou ficar olhando 10 mil gráficos, você digita Trader Stations no Google Imagens lá, vai aparecer aqueles caras que ficam o dia inteiro na frente de 10 monitores, olhando tudo que é gráfico, coisa que o robô faria para ele de forma automática. Então, assim, obviamente não é tudo que dá para ser robotizado. Existem caras que operam no... o cara é super fera por algum motivo, ele é foda mesmo, ele no feeling dele dita a regra e ele olha, ele não sabe por quê, ele vai e ele ganha. Tem cara assim. Esse cara não tem jeito de você passar a inteligência dele, porque nem ele mesmo sabe, de forma objetiva, as regras que ele segue. Agora é muito raro isso, esse perfil é muito raro. Então tem essa angústia sim, mas a gente considera que as duas principais dores, né, que a gente resolve para o nosso trader, que é o investidor de bolsa, um deles é esse, liberar o tempo dele para ir fazer outras coisas, que seja continuar no mercado buscando outras oportunidades. Esse corretor já oferece o seu produto para os clientes finais dela? Sim, resistência absurda no início. Você pensa, 4 moleques de 20 anos querendo botar dinheiro de corretora de investidor de corretora para girar. Então assim, foi a primeira corretora que a gente conseguiu foi uma de BH, que é a Corval, que faliu. Só que aí, quando a XP quis a gente, na verdade a gente quis a XP muito antes. A gente quis a XP lá para 2012. E era só porta na cara. Não sei o que, ninguém quer essa de robô. Não, é muito listado, não sei o que. A gente esqueceu a XP. Aí um belo dia a XP ligou pra gente e falou que era o Smartbot aqui dentro. E aí, se a XP vai, as de varejo vão atrás. Hoje a gente não quer, em hipótese alguma, entrar em mais corretoras do que essas 3 que a gente está entrando. Por quê? Cada corretora que você vai é uma negociação que desgasta. Assim, a gente não está em busca de crescer em corretoras, está em crescer em investidores. Então, as corretoras que a gente já está pegando no banco, que atende esse outro mercado do usuário black box, que vai dar um play e ver lá
ficar vendo o que está rolando. Mas a própria corretora, por exemplo, hoje ela já oferece para o cliente dela, ó, vem operar de forma automatizada, utilizando. Sim. E no caso da XP, por exemplo, existem trabalhos locais em alguns escritórios de agente autônomo no Brasil inteiro, a XP tem. E a corretora em si deixa lá no site dela a propaganda, então... E aí outra coisa que eu acho que vale comentar aqui. Existe uma plataforma, falando de mercado também, uma plataforma russa, chama MetaTrader. Muitos de vocês, não, quem investe em bolsa são esses dois aqui. Já ouvi falar com certeza. O MetaTrader é a maior plataforma de desenvolvimento de robôs do mundo. 5 milhões de usuários, mas, por quê? Não é bolsa de valores, é mercado de forex, é mercado de moeda muito maior do que o mercado de bolsa do mundo inteiro. O mercado de moedas gira 100 vezes mais do que o mercado de bolsa de valores, somadas todas as bolsas de valores do mundo. O Forex tem 5 milhões de programadores, de usuários, o Forex não, o MetaTrader, e a XP bancou milhões do MetaTrader vindo do Brasil pela XP. E a gente falou, porra, eu passei de 3 anos desenvolvendo uma plataforma, quando eu termino, a XP vai e traz a melhor plataforma do mundo para vir oferecer no Brasil. Aí eu falei, tô ferrando, né? O nosso mercado é tão incipiente, que vir o MetaTrader para o Brasil fez com que as pessoas começassem a ouvir falar de robô. Porque uma coisa é o problema. O problema do cara é investimento, estou investindo mal, eu quero investir, não tenho opção. Então o cara fala, robô é uma opção. Depois ele vai atrás da solução. Então assim, como ele vai resolver o problema dele de investir com robô, simplesmente ganhar dinheiro, o robô vai ajudar nisso, é o primeiro passo a ser superado. Hoje, fazer o cara sair da poupança e ir para a bolsa no Brasil é algo praticamente impossível. Então, essa concorrência que a gente teve de um player internacional maior do mundo chegar no Brasil, foi na verdade a melhor coisa que podia ter acontecido para a gente. Por quê? Porque as pessoas começaram a ouvir falar que existe robô. A XP fez um marketing assim, muito forte em cima do MetaTrader, da plataforma concorrente nossa. E o que tem acontecido? A pegada do MetaTrader é mais para o cara mais que já sabe um pouco, já sabe muito daquilo. Ou o cara é programador, ou o cara que não existe. Uma reunião na XP, nossa, no meio do ano passado, a XP falou, o projeto MetaTrader, com o objetivo inicial, foi um fracasso. A gente falou, por quê? Aí eles falaram, porque não existe ninguém no Brasil para desenvolver com o MetaTrader. A gente falou, a gente tinha concluído isso uns 2 anos atrás. Eles falaram, por que vocês não avisaram a gente? A gente falou, a gente nem sabia que vocês estavam atrás disso aí. Então, assim, o MetaTrader hoje é sucesso em relação a envio de ordens manual. Já superou o HD. Porque o MetaTrader não é só uma plataforma de robô. Você opera manualmente nela. Mas na perspectiva de robô, só o fato de ter que ser local, você tem que cuidar da sua infra, e você tem internet e energia no Brasil, para estar operando com robô, na sua casa, ninguém usa MetaTrader para coisa séria. Então, essa é uma vantagem nossa. O fato de ser a única plataforma cloud para investir com robô faz com que a gente consiga fazer marketing só em cima disso aí. MetaTrader, a gente está até montando um cara atacando bem assim, o MetaTrader versus Smartbot. Um dos focos totais é isso, cloud versus local. Ô gente, a conversa tá boa, nós já estourando nosso tempo aqui. Estourando, né? Semana que vem, então, ficou a apresentação dos grupos que não apresentaram nessa semana, na quinta-feira, e na sexta vai ser da Rizum, Lucas Borges e Ricardo, apresentar pra gente, tá? Vamos agradecer o Léo.